Boa tarde, meus amigos. Vamos continuar publicando nossos vídeos sobre a nossa disciplina de Direito das Sucessões. Hoje eu vou falar para vocês sobre a sucessão legítima, que está lá no artigo 1829 ao artigo 1844. Eu acho que eu vou precisar mais ou menos de uns 4 a 5 vídeos para finalizar toda essa parte, todo esse conteúdo de sucessão legítima. Senhores, a sucessão legítima, como vocês sabem, é a sucessão que é determinada por lei. A lei prevê a forma de distribuição da herança deixada pelo falecido. Portanto, essa sucessão legítima nada mais é do que um testamento tácito. A lei presume que, caso estivesse vivo o autor da herança, ele distribuiria seu patrimônio dessa forma, da forma que o Código estabeleceu. Por isso que se diz que é um testamento tácito, porque é uma manifestação da vontade, seria uma manifestação da vontade do autor da herança se vivo ele fosse. Essa sucessão legítima também é chamada de sucessão intestada e ab intestato, ou seja, sucessão sem testamento. A sucessão legítima, ela se encontra no artigo 1829. E dentre os herdeiros legítimos, nós vamos encontrar os herdeiros necessários, que estão lá no 1845, que são o descendente, o ascendente e o cônjuge. A lei não fala do companheiro, até porque antes da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790, a sucessão do companheiro estava no artigo 1790, portanto separada da sucessão legítima. Contudo, o Supremo declarou a sucessão do companheiro, a forma de sucessão do companheiro inconstitucional e mandou aplicar o artigo 1829. E no 1845 não consta o companheiro. Contudo, não há nenhuma dúvida que o companheiro também é um herdeiro necessário. Portanto, na sucessão legítima, nós vamos ter os herdeiros necessários, que se encontram lá no 1845. Vou pegar aqui. Esse artigo ele diz assim: são herdeiros necessários, 1845, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Não menciona o companheiro, mas você pode acrescentar taxativamente, ele não se encontra previsto. Mas a doutrina e a própria jurisprudência mencionam e não há dúvidas que o companheiro também é o herdeiro necessário. E o 1846 diz: pertence aos herdeiros necessários de pleno direito à metade dos bens da herança, constituindo-se a legítima. Daí a importância de você ser considerado um herdeiro legítimo, porque você tem direito a uma parte indisponível. Aquela parte indisponível pertence aos herdeiros necessários. Pois bem, os herdeiros legítimos, no rol dos herdeiros legítimos, nós vamos ter, portanto, os herdeiros necessários. Portanto, em havendo herdeiro necessário, essa liberdade do testador ela é restrita por conta da metade indisponível. E também nós vamos encontrar os herdeiros facultativos, que aí, nos herdeiros facultativos, a liberdade é plena do autor da herança. Por quê? Porque o herdeiro facultativo é aquele que se encontra lá no inciso 4 do artigo 1890, são os colaterais até o 4º grau. Em havendo só colaterais, a liberdade do autor da herança é plena, ou seja, não há limites, não há restrições, porque ele pode dispor da forma que ele bem entender. Por isso que, havendo herdeiros necessários, e a liberdade de testar é restrita, porque ele tem que obedecer o 1845 e o 1846. Havendo somente herdeiros facultativos, a liberdade dele é ampla, porque os colaterais não estão no rol do artigo 1845. Portanto, no rol dos herdeiros legítimos, nós vamos entender os herdeiros legítimos como sendo o gênero, e nós teríamos como espécies os herdeiros necessários, que estão lá no 1845, e nesse caso a liberdade do autor da herança, a liberdade de testar, ela é restrita, e teríamos também como espécie
como outra espécie, os herdeiros facultativos. E nesse caso, a liberdade testamentária seria plena. Portanto, a sucessão legítima nada mais é do que um testamento modelo, nada mais é do que um testamento racional, porque a lei prevê e pensa que o autor da herança, se vivo fosse, distribuiria seu patrimônio da forma como a lei prevê no 1829. Portanto, a sucessão é uma manifestação clara de autonomia. Se você vai dispor da sua herança, você tem autonomia para isso, você pode fazer. Só que você deve obediência às restrições previstas nos artigos 1845, 1846 e propriamente até no 1789. A sucessão legítima, senhores, ela é subsidiária. Você pode observar no artigo 1788 que ele diz assim, vou ler para vocês, ele diz assim, 1788. Esse artigo diz assim, é o 1789, ele diz assim, havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Portanto, esse artigo 1789, ele diz que, em havendo herdeiros necessários, o autor da herança só poderá dispor da metade da herança. Por isso que se fala que a herança legítima possui caráter subsidiário. Por quê? Porque se o autor da herança deixou o testamento, a herança, obviamente, será distribuída de acordo com o testamento. Mas nada impede que ambas coexistam. Ou seja, é possível a sucessão legítima e a sucessão testamentária. Basta imaginar a hipótese em que o autor da herança só dispôs de uma parte do seu patrimônio através do testamento. Aquela parte do qual ele não dispôs, da qual, na verdade, ele não dispôs, essa outra parte será distribuída de acordo com a sucessão legítima. Por isso que se diz que a sucessão legítima, ela é subsidiária, porque ela só vai existir, só vai ser aplicada quando não há testamento. Contudo, nada impede que a herança legítima, que a sucessão legítima conviva com a sucessão testamentária. Portanto, ambas podem conviver. Isso está lá no 1786, quando ele diz assim, a sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. Ou seja, a sucessão dá-se por lei, leia-se sucessão legítima, ou por disposição de última vontade, leia-se disposição testamentária. Portanto, ambas podem conviver. E você pode observar no artigo 1788 que ele diz assim, morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos, que estão lá no 1829, que nós vamos já estudar. Lembre-se que eu estou fazendo essa introdução para você compreender o que é a sucessão legítima, situar a sucessão legítima. Continuando o artigo 1788, ele diz, o mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, ou seja, a coexistência da sucessão legítima com a sucessão testamentária. E subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar, a gente vai estudar lá na frente as hipóteses de caducidade, ou for julgado nulo. Perceba que aí há uma impropriedade do código, porque ele diz, ou se o testamento for julgado nulo. Se o testamento for julgado nulo, ele diz, aplica-se a sucessão legítima. Na verdade, não só quando o testamento é julgado nulo, mas também quando o testamento for julgado anulável, ou seja, for declarado anulável. Lembre-se que nulidade é apenas uma espécie, o gênero é invalidade. E aí nesse gênero nós temos nulidade, violação a preceitos de ordem pública, e anulabilidade, violação a preceitos que interessam mais à vontade das partes. Portanto, invalidade seria o gênero. Portanto, o correto seria o código falar que ou for julgado inválido, porque aí ele compreenderia tanto as hipóteses de nulidade quanto de anulabilidade. Portanto, senhores, ambas podem conviver. E para a gente finalizar, já chegando na reta final desse primeiro vídeo, por isso que eu vou fazer vídeos pequenos, finalizando essa introdução, você deve
perceber que a legitimação para suceder é apurada no momento da morte do autor da herança. Isso está lá no 1787, quando ele diz: regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Ou seja, a lei que vai regular a legitimação para suceder é a lei vigente à época da morte do autor da herança. Embora que o inventário seja aberto, seja inaugurado após o Código Civil de 2002, o que importa é o momento da morte. Então, a lei que vai regular a sucessão é a lei vigente à época da sua morte. E tem mais um detalhe. A doutrina diz que não há direito adquirido à aplicação das regras sobre a sucessão e sobre a vocação hereditária. O que significa dizer? Significa dizer que não importa o regime jurídico anterior. O que importa é o regime jurídico que está vigente, que está vigendo à época do falecimento. Ou seja, se você perceber lá na frente, o Código Civil não cuida mais do usufruto vidual. O usufruto vidual era previsto no Código Civil de 1816. Não é mais no Código Civil de 2002, porque ele foi substituído pelo direito de concorrência do cônjuge e também do companheiro. O Instituto do Direito ao Usufruto Vidual estava previsto no artigo 1611, parágrafo 1º do Código Civil de 1816. Atualmente não há mais o direito ao usufruto vidual. O usufruto vidual foi extinto, ele foi, na verdade, substituído pelo direito de concorrência, pelo direito de participar na herança. Por isso que, se a pessoa faleceu, o regime jurídico a ser aplicado vai ser o regime jurídico vigente à época do Código Civil de 2002. Então, se a pessoa faleceu após o Código Civil de 2002, o regime jurídico será o Código Civil de 2002, porque não há direito subjetivo, não há direito adquirido à aplicação das regras sobre vocação hereditária. Portanto, senhores, esse primeiro vídeo é sobre a introdução da sucessão legítima. Vou gravar outro vídeo falando sobre a ordem de vocação, para não ficar muito comprido, ficar muito extenso e a gente ter dificuldade de postar. Portanto, primeiro vídeo sobre sucessão legítima. Um abraço.